Você sabe qual que é a relação da maior tendência de cabelo do ano 2023 e já pensando em 2024, mais Korean Wave, que a gente sabe que é toda essa influência muito grande da Coreia. Então em tudo, gente, K-pop, K-drama, TV, tudo, inclusive em tendências de beauty e masculinas, e também a volta do culto à naturalidade. O que esses três pontos têm em comum atualmente na moda? Exatamente sobre o que vamos falar hoje neste vídeo, porque vocês não têm noção da revolução que terão nas tendências de beauty. Por quê? A gente já tá passando um processo há muito tempo, já trouxe aqui no canal várias e várias vezes sobre como a beauty tava cada vez mais ficando natural, os cabelos ficando frisados, mais naturais possíveis, sem finalização. E agora a gente vai tipo make-up no make-up. Sabe aquela tendência de maquiagem que você passa quase nada de maquiagem e fala assim, ah, estou bela, que no caso você tem maquiagem, mas parece que não tem? É a mesma coisa que tá acontecendo com os nossos cabelos. Então dê adeus àquele liso escorrido, dê adeus àquele liso fake de formol, porque agora a pegada é outra. Então vamos lá, que esse vídeo vai estar extenso, vai estar com muita informação de moda, de beauty, de cultura, de história, vai estar uma enciclopédia de moda. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já coloque comigo que vai estar maravilhoso. Juro pra vocês que você não vai se arrepender de assistir até o final. Bora lá! Bom, vamos começar pelo início. Impossível você nunca ter pego um álbum de fotos e não ter visto a sua mãe, o seu pai, sua tia com um cabelo de permanente. Tanto que a gente chamava muito de Chitãozinho e Chororó, porque naquela época, além do permanente, era muito famoso aqueles cortes shaggy, só que o shaggy daquela época era muito diferente. Era bem Chitãozinho vibes, então aquela franjinha toda pra fora, aquele cabelo todo desfiado, que ficava super caricato, mas na época era hot. Tanto que se você coloca aí pra pesquisar das tendências dos anos 70 aos 90, lembrando que naquela época não era tão rápido, as coisas duravam ali ciclo de 20 anos, vocês verão que todo mundo tinha esse cabelo de permanente. Inclusive, uma das maiores deusas até hoje da história, que é a Cher, ela tinha um cabelo todo de permanente. Então, permanente sempre foi uma coisa muito famosa. E, gente, começou essa onda lá em 1800, e como eu amo uma história, e vocês deveriam amar também, trouxe aqui a história de todo o início do permanente. E pra quem você quer saber? Vamos lá, você tá num datezinho, primeira vez com o seu boyzinho ou com a sua boyzinha, daí tá aquele silêncio ensurdecedor, você precisa preencher um espaço pra onde você joga assim. Mas sabe o que eu aprendi no canal da Marcela Carrasco? Eu aprendi que o permanente começou em 1800. A pessoa vai falar, meu Deus, como essa outra é inteligente, eu amei, já quero casar. É vivendo e aprendendo. Tem que ser esperta, gata. Então vamos lá, gente. O permanente significa, segundo o Google, uma onda permanente, que é um penteado que consiste em ondas ou cachos por todo o cabelo. Dependendo da técnica, pode durar meses ou ser eterno. Eterno que eu digo, né, de você ter que ir cortando pra tirar o produto, porque ele vai ficar ali pra sempre. São feitos em uma grande maioria por químicos, podendo ou não agredir o cabelo. Porque, como eu falei, tem algumas técnicas que são mais suaves, mais saudáveis, e hoje a gente tem que pensar, temos outro tipo de tecnologia. A gente vai aqui dar um dive dentro de toda a história e vocês verão como era complexo, como era bizarro, as máquinas que eles usavam pra fazer permanente, parecia assim, eu fiquei chocada. Parece aqueles negócios que a gente pensa, sabe, de teste humano. Que medo, eu não faria nunca um negócio desse. Deus me defenderai. A primeira pessoa a produzir o permanente térmico usando fonte de calor foi Marcel Gratou, em 1872, gente, olha que bizarro. Era algo bem homem das cavernas, onde a engenhoca, vocês não têm noção, essa engenhoca que vocês estão vendo aqui do lado, tinha sua temperatura elevada após, olha isso, gás ou álcool, e a temperatura era testada por jornal. Então a pessoa ia lá, colocava fogo, gás, né, ou álcool, quando subia o fogo e o negócio esquentava, eles ficavam testando assim com a mão, com o papel, pra ver se queimava o papel, gente. Imagina que bizarro, mas mesmo assim, pra época, meu Deus, super tecnológico, né, 1835. Até 1920, os cabelos longos eram maioria pras mulheres. As mulheres nem podiam ter a escolha de ter cabelos curtos. Porque quem tinha cabelo curto, gente, era aquela mulher rebelde que chamava até de flappers, né? Que os flappers, na verdade, eram aquelas mulheres que elas usavam mini saias, que elas ficavam o tempo inteiro sendo rebeldes pro tempo, querendo ter autonomia, querendo ter independência feminina. Então, assim, só elas tinham cabelo curto. Então, se você cortasse o cabelo, queria dizer que você era uma rebelde. Vocês sabem que naquela época as mulheres não tinham nenhum direito, né? Se começasse a dar uma de doida, já era presa, já virava bruxa, já era queimada, era o bafo. A gente tem que humilhar os machos, sim, porque eles humilharam a gente a vida inteira. Agora é a nossa vez.
Enfim, as flappers, né, elas tinham uma mania de cortar o cabelo de bob, que a gente sabe que o de bob é aquele bob bem curtinho, que é o famoso Chanelzinho, uma maneira de rebelião. Só que o que aconteceu? Veio a Primeira Guerra Mundial e começou a ter escassez de macho, porque os machos estavam lá na guerra e as mulheres começaram a ter que preencher esses vazios na economia, porque tinha que começar a girar, a gente estava começando as indústrias, começando todo aquele foco de trabalho intenso e as mulheres começaram a trabalhar. Só que como que você trabalha com o cabelo lá enorme? Não tem como. Então, além da rebelião de mulheres estarem ali trabalhando, serem mais independentes, a praticidade começou a exigir que as mulheres cortassem cada vez os seus cabelos mais curtos, para que assim as mulheres conseguissem ter mais conforto, trabalhar mais em paz, ter as mãos livres e não ficar com aquele peso machucando a cabeça que mesmo preso poderia machucar. E outra, bem arriscado, né? Imagina só, gente, naquela época, sem nenhum tipo de cuidado, naqueles maquinários, um cabelo em rosca, meu Deus. Quantas mulheres não devem ter sido, né, sua cabeça arrancada? Deus me livre, meu Deus. No mesmo momento que começou toda essa onda de corte de cabelo, vamos lembrar uma coisa. Cabelos mais curtos é mais fácil ter um pouco mais de volume, ter um pouco mais de cachos. Por quê? Quanto mais pesado, mais tende a ficar um pouquinho mais liso. Então, já tava ali mais ou menos uma tendência de você cortar e ficar com o cabelo um pouco mais volumoso, um pouco mais natural. Daí o que aconteceu? No mesmo momento ali da Primeira Guerra Mundial, começou a inserção da eletricidade. Por quê? Porque tudo exigia eletricidade, né? Tanto as luzes, tanto as indústrias, tanto a guerra. Então a eletricidade surgiu. E com o surgimento da eletricidade surgiu o quê? O aquecimento por eletricidade. Então as pessoas começaram a aquecer as suas coisas pela eletricidade. Não precisava mais botar fogo lá e lascar todo o negocinho. Daí, como o cabelo curto encaixava muito nos dias atuais das mulheres, encaixava muito em toda essa questão de mobilidade, conforto, etc., elas começaram a perceber que, além de curto ele ser mais confortável, se elas enrolassem, elas iam conseguir mais volume, elas iam conseguir mais poder. E como toda tendência, gente, é a junção que eu sempre falo, né? Tendências de moda é a junção de todos os capítulos ali, de tudo que tem em volta. Então, cultura, música, arte, história. E como naquele momento era mais fácil, proveniente das mulheres usarem cabelos curtos, meio que juntou o útil ao agradável e começou a ficar cada vez mais em trend esses cabelos ondulados ou cacheados. Daí a gente teve algumas pessoas que foram muito importantes nesse processo. Eu que amo história, eu gostaria de ficar aqui anos falando pra vocês, mas eu vou ser bem ao ponto, senão vocês vão me matar. Em 1905, o alemão cabeleireiro Karl Nessler, ele inventou uma técnica para ondular o cabelo que, gente, ele ficou desde 1896 trabalhando nessa técnica e consistia em xixi de vaca mais água para ondular o cabelo. Meu Deus. Eu fiquei pensando, né? Imagina o cheiro das pessoas, porque as pessoas, elas já não tomavam banho igual nós, elas já não tinham essa questão de higiene. Agora, imagina o fedor que ficava na cabeça dessas mulheres com esse xixi de vaca mais água. Mas assim, era a técnica que tinha, a gente sabe que todo mundo tem que começar de algum lugar, né? E depois tiveram muitos testes químicos, gente, extremamente perigosos, que eu li lá bastante na internet. Falava que tinham alguns, gente, que as pessoas faziam no cabelo, a pele desmanchava, a pele derretia. Olha que perigo. Tudo pela beleza mesmo, né? Tudo pela moda, que loucura. Ainda mais naquela época que não tinham testes, não tinha tecnologia. Nossa, deveria ser um caos. Daí vieram duas pessoas extremamente importantes pra moda, pra beauty, pra tecnologia, que foi Eugene Suter e o Isidoro Calvet. O Isidoro, ele desenvolveu a primeira conhecida máquina de Babyliss. Era basicamente, gente, o Babyliss que a gente tem hoje, só que era uma máquina muito crazy, porque era lá nos anos de 1900, né? Então era lá em cima, igual vocês podem ver na imagem, era lá em cima um globo que caía mais ou menos, até parece com a forma do Babyliss, mas você enfiava o cabelo dentro. Bem estranho mesmo. E o Eugene, ele aplicava a técnica no seu salão. Ele tinha um dos maiores salões de Londres, trabalhou muitos anos em Paris, foi pra Londres, abriu um salão lá e ele era o salão mais famoso de Londres. Então o que ele fez? Ele contratou o Isidoro e ele começou a pagar ele pra fazer todas essas engenhocas. E olha que esperto, como começou a dar certo e a galera começou a amar, a popularidade começou a crescer, a galera viajava pra lá pra fazer esse cabelo, ele comprava, patenteava no seu nome e por 12 anos ele ficou com essa patente, ele ficou com o produto sendo dele e vendendo no seu nome. Só que daí teve um problema, como o Isidoro começou a ver o sucesso do outro, né, do Eugene, ele começou a fazer o seu próprio. E os dois, que eram muito amigos e sócios, começaram a brigar, porque eram os dois maiores do mercado. Daí óbvio que deu ruim, acabou depois, eles acabaram não fazendo mais a parceria, só que como tudo tem um lado positivo, começou a abrir margem para novas marcas de beauty ascenderem no mercado e trazerem as suas versões do famoso Babyliss. Olha que bizarro, né? Hoje a gente tem vários e vários produtos e técnicas muito mais saudáveis pro cabelo, até porque a gente também tem protetor térmico. Para usar os térmicos, nós temos várias opções de fazer, por exemplo, essas ondulações aqui, que são muito famosas no TikTok, aquele negocinho fininho, você vai ondulando o cabelo, que você faz enquanto você dorme, que não vai térmico nenhum. Então tem várias opções de você fazer esse permanente agredindo menos o seu cabelo, diferente daquela época que era um caos.
caos. E hoje, toda essa facilidade de como a gente enrolar o nosso cabelo, ondular o nosso cabelo e ter cada vez mais essa opção de ir pra esse lado de beauty, esse lado de moda mais natural possível, as pessoas começaram a se interessar cada vez mais. Daí você coloca agora, você abre seu TikTok agora e coloca lá a hashtag perm, né? Perm. Você vai ver que, gente, tem mais de 2 bilhões de vídeos, de acessos na hashtag. É absurdo. E a maioria das pessoas que aparecem de primeira, que foi o que mais me chocou, são os homens. É muito difícil ver os homens trazendo essas beauty trends de primeira. Geralmente acontece no público feminino e vai disseminando. Mas os homens estão cada vez mais se cuidando. Eles estão cada vez mais preocupados com a sua beleza, preocupados, enfim, com toda a sua estética. E isso tá disseminando e trazendo um campo grande, muito novo. Só que o estopim pra isso tudo acontecer, quem que foi? Foi toda a Korean Wave, foi toda a posse do poder que a gente tá tendo lá na Ásia em geral. A gente sabe que a Coreia agora é a maior lançadora de tendências, a gente tá vendo várias tendências chegando no mercado graças a eles, tendências de beauty, tendências de skincare, tendências de moda, as meninas do Blackpink, os meninos do BTS, e é exatamente isso que aconteceu. Não me xinguem, assisti vários vídeos no TikTok pra saber como pronuncia, mas eu vou falar só o primeiro nome, gente, que vocês vão me xingar que vocês são chato pra caramba, que é o Kim do BTS. Ele apareceu do nada com um permanente e começou a cada vez mais adotar este cabelo para sua identidade visual. Bastou ele usar, porque, gente, tudo que os coreanos tocam explode na moda agora, né? Porque a Ásia tá fazendo muita interferência aqui da América pra nós da Europa, tá tendo muita incidência de todos esses casos de tendência nascendo lá e vindo pra cá. Claro que disseminou e os meninos e as meninas começaram a fazer muito. Pode perceber, a maioria das influenciadoras que você gosta aí online, elas estão trazendo os cabelos bem cacheados, ondulados, porque tá vindo essa tendência há bastante tempo, mas só agora que foi o estopim pra explodir. Mas nossa, você já falou tanto e nem se apresentou. Sim, gente, desculpa. Vamos lá me apresentar. Muito prazer, meu nome é Marcela Carrasco. Aqui nesse canal a gente fala tudo sobre o mundo da moda. Então, história de moda, negócios de moda, tendências de moda, moda em geral, tudo que é mais fresquinho sairá aqui primeiro, porque é o melhor canal de moda do Brasil. Então, se você gosta desse canal e você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui embaixo, comenta nem que seja um coraçãozinho pra me ajudar muito, porque eu sei que você tá gostando. E, óbvio, dá muito like nesse vídeo pra me ajudar, pra eu trazer cada vez mais conteúdos melhores pra vocês, tá? Vamos voltar lá. Quando a galera começou a ver que o permanente tava voltando através desses influenciadores, através do BTS, eles olharam e perceberam que não tá vindo de como era, por exemplo, Cher, ou até um cabelo Maísa que a gente fala, né, que é aquele todo enroladinho. Tá vindo muito mais natural. Então não tá vindo aquele permanente que ele é super forte, tá vindo muito mais fluido, um pouco mais volumoso, um pouco menos definido as ondas, até porque eu já venho há muito tempo falando aqui no canal. Esqueçam Babyliss definido, isso é uma coisa que a gente não vê mais, é uma técnica que ficou over, a gente quer uma coisa muito mais natural. E agora tá respingando real na moda e as pessoas estão cada vez mais se sentindo atraídas por esse novo jeito de cabelo. E o melhor de tudo, que é o que mais me chocou, que essa onda tá aplicando cada vez mais na geração Z. A geração Z é aquela geração que são os novinhos, são a galerinha nova, que tá cada vez mais engajada na internet, que só no Brasil é mais de 40% da população. São eles que estão engajados com todo esse permanente. São eles que querem ter esse cabelo um pouco mais diferente. Coloca lá na hashtag que vocês verão. Tem muitos e muitos conteúdos sobre a galera filmando como fazer permanente, a galera de cabelo curto fazendo, cabelo comprido fazendo, meninos, meninas, de tudo, cabelo colorido, cabelo natural. Tem vários tipos e possibilidades diferentes desse permanente acontecer. O que eu mais gostei disso é porque a gente acaba observando que o primeiro de tudo a gente sabe que lá na Ásia, quando a gente fala Ásia, a gente tem uma extensão muito grande. É errado a gente falar Ásia e determinar China, Japão e Coreia, que são os maiores, é tudo igual. Não, pelo amor de Deus, não façam isso. Só que a maioria deles tem cabelos mais lisos, né? Cabelos um pouco mais grossos. Então o que é engraçado a gente observar? Todas essas tendências de moda, quando acontecem, a gente vai na contramão, né? Por exemplo, aqui no Brasil, qual que é a maior tendência de beauty que a gente tem? Cabelos loiros. Por quê? Porque a maioria das nossas meninas tem os cabelos castanhos. Então a tendência de moda sempre vai ser atraente pelo oposto. É só a gente observar, né? Aqui, por exemplo, muitas meninas têm corpão, tem quadril, porque a brasileira a gente tem mais quadril, é comprovado cientificamente. Você sobe lá nos Estados Unidos, como que eles chamam? Eles chamam de Brazilian Boots, Brazilian Boobs, né? Tudo que for inserção de ondas no corpo, eles chamam de Brasil. Por quê? Porque eles sabem que lá na América do Norte as meninas são mais desprovidas de bombom, então eles fazem a técnica brasileira. Então pode observar, toda vez que tá tendo uma tendência muito grande num local, a gente vê que vai ao contrário do que já acontece, vai ao contrário do que é popular lá. Então o permanente começar lá e ficar cada vez mais famoso lá, é muito sobre isso também, né? Pra pessoa acabar
acabar se destacando. Não sei muito da história do BTS, não sei como são os outros meninos, mas provavelmente a maioria tem cabelo liso, então ele, o Kim, quis ter uma pontinha mais diferente, uma pontinha um pouco mais descolada diferente, então trouxe um cabelo que vai na contramão. E isso é muito bom da gente observar agora, porque a moda tá muito sobre isso. Lembra quando eu falei lá no vídeo da Louis Vuitton com o Pharrell Williams? Eu não falei sobre isso? Falei que a moda tá cada vez mais indo contramão, então se uma coisa tá muito bombando, já esperem que a outra vai surgir e vai comer essa. Por quê? Estamos nesse lance de cada vez contrariar mais e querer se destacar mais e cada vez termos mais grupinhos e nichos de moda para as pessoas se encaixarem. Então eu acho muito bom todo esse movimento acontecer. A gente vai ter cada vez mais uma democracia de beleza também, né? O padrão não vai ser aquele cabelo liso que a gente já tá acostumado, que várias meninas, inclusive, super tóxico, desde sempre tem que ficar fazendo alisamento. Meninas pretas, nossa, aqueles cabelos esticados porque a sociedade pede. Então é muito bom a gente ter essa diferença, mostrar que tem vários tipos de belezas diferentes e cada vez disseminar mais essa democracia de moda, democracia de beauty, pra gente ter um mundo um pouco menos tóxico, um pouco mais inclusivo e um pouco mais diferente e democrático, porque isso é extremamente importante, ainda mais para as novas gerações. Então, gente, mais um ponto positivo pra Coreia, mais um ponto positivo pra essa disseminação e democratização de beauty, porque a gente sabe que é muito importante e eles estão fazendo várias coisas em lá. Então, assim, vamos abrir o olho. Tem vários vídeos aqui no canal falando sobre o poder da Coreia, falando sobre como a Ásia tá comendo aqui o Ocidente e a gente tem cada vez mais abrir os olhos pra eles, porque eles realmente são os que estão determinando as tendências de moda de beauty e de modo geral. E aí, meus amores, vocês farão permanente no cabelo? Vocês querem ter um cabelo ondulado e cacheado? Eu já amei. Que pena que meu cabelo é curtinho, senão eu já ia fazer um pra ficar bem mais a mesma, uma coisa bem diferentona. Muito obrigada por assistirem esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dá muito like pra me ajudar muito. Se inscreve aqui no canal pra não perder nenhuma novidade. Comenta nem que seja um coraçãozinho pra me ajudar muito. E óbvio, já fica aqui no canal nos mais de 400 vídeos que a gente tem disponível gratuito pra você aprender moda comigo, tá? Já clica aqui e continua no meu canal. Um beijo, amo vocês, até a próxima. Tchau!